O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que o governo deseja votar o projeto sobre o PERSE ainda nesta semana. Quem está com a gente lá em Brasília é o André Anelli para nos explicar essa expectativa, se cumprirá ou não esta expectativa do ministro, que é um dos ministros cobrados aí pelo presidente Lula para acelerar essas pontes que nós falávamos no começo aqui do programa. Anelli, conta pra gente. Boa tarde, querido. Obrigado, Aros. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele se reuniu hoje com líderes do governo no Congresso e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E foi a partir desse encontro, então, que ficou definida a principal prioridade do Executivo nessa semana, que é a votação do PERSE, aquele programa responsável por ajudar as empresas do setor de eventos, empresas que foram impactadas pela pandemia da Covid-19. E o texto em relação ao PERSE já foi aprovado pelos deputados na semana passada e estabelece a correção pela inflação dos incentivos previstos por essa iniciativa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem defendido que o limite do programa fique dentro daquele teto anual de 15 bilhões de reais, conforme aprovado já na Câmara, para evitar, então, um impacto fiscal ainda maior. O ministro Alexandre Padilha afirmou que a manutenção do texto nessa semana no Senado é o foco principal do governo no atual momento. Obrigado, Anelli. Você volta daqui a... Ah, não, tem a fala do ministro. Sobre o projeto do PERSE, muito positivo, teve uma participação ativa do Ministério da Fazenda, da Câmara dos Deputados, do presidente da Câmara, todos os líderes. Vamos buscar confirmar esse acordo no Senado, então é uma prioridade para o governo buscarmos, ver se é possível votar ainda essa semana no Senado o PERSE, baseado naquele mesmo relatório aprovado na Câmara. Apesar de defender a manutenção desse teto anual do PERSE, o governo, na verdade, é contrário à manutenção da medida. A gente relembra que no fim do ano passado, o ministro Fernando Haddad chegou a assinar uma medida provisória determinando o fim do PERSE, mas a ideia acabou não sendo bem recebida pela Câmara e nem por empresários dos ramos de eventos e turismo. E por falar em polêmica, viu, Aros, tem também a questão da desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais geram empregos no país e para os pequenos municípios de até 156 mil habitantes. O ministro Alexandre Padilha afirmou que já existe uma mesa de negociação aqui em Brasília em torno desse tema. Essa própria decisão do STF abre um ambiente mais concreto para tomarmos essa decisão junto com as entidades dos municípios. Então, vamos manter essa mesa. Eu vou, a partir de hoje à tarde, marcar com as 3 entidades nacionais dos municípios a próxima data dessa reunião. Se for possível, a gente faz nessa semana mesmo. Essa é uma semana mais difícil por conta do feriado dia 1º de maio. Então, nós vamos fazer no começo da semana que vem, o Ministério das Relações Institucionais, junto com o Ministério da Fazenda, continuidade dessa mesa de negociação, no esforço que o governo tem de buscar construir uma proposta para os municípios em relação a esse tema. Portanto, como a gente ouviu aí o ministro Alexandre Padilha, a questão da desoneração vai continuar sendo debatida nessas reuniões aqui em Brasília, enquanto o PERSE, já como prioridade principal do governo federal, deve ser já colocado em votação no Senado nesta terça-feira. Agora, vai depender realmente do quórum, né, Aros? Uma vez que na quarta-feira tem o feriado do dia 1º de maio e o Congresso Nacional costuma ficar esvaziado nessas semanas porque os parlamentares aproveitam esse período para retornar para suas bases, para retornar então para os seus colégios eleitorais e acabar não só fazendo ali o trabalho com as suas bases, mas também descansando. E por isso o Congresso fica esvaziado e votações nesse sentido ficam mais difíceis. Então é realmente difícil que o governo consiga a votação nessa terça-feira, mas a gente segue acompanhando aqui de Brasília. Aros. Tá certo, Anelli. Não, descansar é fundamental, até porque esse assunto nem é urgente, ele nem tá rolando assim desde o final do ano passado, né? Então acho que tem que descansar mesmo. E depois, se tiver quórum, quando der, aí o Congresso vota. Anelli, obrigado, você volta daqui a pouco, querido.
Agora eu fico impressionado como o Brasil é um grande dia da marmota, não é mesmo? Parece que foi ontem, Fábio Piperno, que eu estava aqui com você cobrindo a folga de Evandro Cini e nós discutíamos o que o Haddad... O que foi, Vitinho? Você quer saber o que é o dia da marmota? Aí é sacanagem. É um dia que tudo se repete igual que Enem, entendeu? Aconteceu hoje, amanhã vai ser igual ontem e por aí vai. Então, explicado o que é o dia da marmota. Mas estávamos falando sobre o PERSE, o governo com os mesmos argumentos, as pessoas os setores interessados com as mesmas angústias e dificuldades e o Congresso também parado sobre. Eu acho muito interessante como as coisas não andam no Brasil, não é, Piper? Porque naquele momento, isso foi na virada do ano... Quando o Haddad publicou a medida provisória, isso mesmo. A medida provisória, poucos dias após o Congresso ter rejeitado os vetos lá do presidente e tal. Muito bem. Então, naquele momento, o que eu dizia? Bom, o texto que o ministro Haddad enviou é até melhor do que a lei aprovada. Só que o problema é que ele perdeu o timing. E lá ele sofreu uma derrota. E eu não entendia por que ele insistiu naquele tema após o Congresso já ter derrotado o governo e, inclusive, derrubado o veto do próprio presidente da República. Mas ele continuou nessa cruzada quixotesca e contra esse projeto. Muito bem. No caso do PERSE, 4 meses depois, chegou-se, então, a um entendimento, porque, de fato, da forma como estava, esse projeto seria um liberou geral, né? Passa tudo, vai até o fim de 2026, sem nenhum limite. Então, agora, pelo menos, estabeleceu-se um teto de gastos para isso aí. 15 bilhões de reais. Quando chegar isso aí, só a trava para tudo. Beleza. Em relação à desoneração, e na época, de novo, dizia que o texto era muito ruim, além da questão do texto privilegiar alguns setores. Há um monte de estudos que mostram que é, no mínimo, controverso esse argumento de que ele melhora o nível de emprego e tal, enfim. Mas o fato é que, aprovado no final do ano, isso também mexe com a previsibilidade das empresas. Só que eu continuava muito em dúvida em relação à qualidade do texto e da argumentação. Hoje, por exemplo, o grande economista, Felipe Salto, publicou um texto no portal UOL apontando uma série de inconstitucionalidades no texto. Dá razão ao ministro. Aí, hoje de manhã, no Jornal da Manhã, nós ouvimos o senador Efraim. E o senador falou, olha, porque o governo é uma injustiça, porque o governo exige que tenha lá uma fonte de recursos para compensar a desoneração, mas, aí veio o problema do mais, mas o Congresso já deu aí ao governo a lei das bets, das offshores, do CAF, de não sei o quê, mas eu parei para pensar o seguinte, ora... Isso não é uma compensação, isso não está amarrada à lei da desoneração. Isso, então, aí que está o negócio. Não deveria. Então, mas aí que está o negócio. Só que a lei exige que você tenha, que se aponte a fonte de recursos para isso. Então não adianta o Senado ou a Câmara falar assim, nós já demos ao governo tudo isso. Mas nada disso está atrelado. Conectado. Exatamente, conectado ao texto. Então são duas coisas totalmente diferentes. E aí o Felipe Salto aponta uma série de inconsistências. E não é à toa que lá no STF já está 5-0. E a tendência é ser de goleada. Fala, Segre. Nós conversamos o outro dia, Aros, que se fosse realmente constitucional, esperamos que o resultado seja 11-0. Porque se não for 11-0, ou alguém não está interpretando bem a Constituição, ou a Constituição não é clara, ou tem alguma mão política aí. O que não entendi, e a nossa taxa fala muito bem sobre isso, o governo negocia a desoneração com municípios. Para quê? O que está negociando? O que deveria negociar? Se é inconstitucional, derrubou e ponto. Passou para outra coisa. Se não fica a sensação de que, como não foi do jeito que o governo queria, foi bater a porta no STF. O STF marcou 5, o Congresso vai dizer, opa, mais um e perdemos. Então vamos negociar. Essa não é forma de fazer política. Não é o natural, correto, o Padilha dizendo,
É natural brigas entre Pacheco e Haddad. O que não é natural é o governo perder, insistir, perder de novo. E como perder de novo, bater na porta do STF pedindo ajuda. E vou justificar com números. O IPEA projetou a arrecadação do mês de março em 166 bilhões de reais. A arrecadação foi recorde. Foram 190 bilhões de reais. O que poderíamos esperar? Se a projeção era 166, o governo, que também tem esse tipo de projeções, poderia dizer, pô, esse é um mês maravilhoso para ter um superávit fiscal. Se prevíamos arrecadar 166 bi e vamos arrecadar, e arrecadaram 190 bi, eu, confesso, esperava pelo menos um superávit de 20 bilhões. Não, foi déficit de 1,5 bilhões. Então não adianta, Piperno. Qualquer coisa que o governo quiser para arrecadar mais, porque arrecadar, sempre vai motivar um gasto adicional acima da arrecadação. 190 bi é recorde absoluto para o mês de março. Mesmo assim, o governo, de novo, bateu num recorde de déficit para o mês de março. 1,5, quando deveria ter sido superávit. Então, é arrecadação pura. Não é política, não é verificação de melhora da justiça social, tirar pobreza. Não. É gastar e gastar e gastar. Agora, Gani, no caso específico do PERSE, como nessa sopa de letrinhas aí tem a palavra emergencial, e ele estava atrelado a um período muito complexo, que foi a pandemia, para esses setores específicos, a expectativa, e isso foi, nós ouvimos aqui inúmeros representantes dos setores, a expectativa era a previsibilidade do cumprimento do plano para que esses setores pudessem se organizar. Porque aí a gente não está falando só sobre a tal da instabilidade, de insegurança jurídica. Nós estamos falando sobre previsibilidade financeira. Sim. Essas empresas se organizam para poder se reestruturar, mas agora estão faturando mais, só que com dívidas monstruosas carregadas lá de trás. Com a desoneração, a gente entra num outro ponto, que é o de setores que talvez não devessem estar sendo agraciados da maneira como estão, em detrimento de outros. Mas aí essa é também uma questão técnica e conceitual, que se perdeu. E aí a gente fica como do ponto de vista econômico, porque o cara estava se reequilibrando, ele agora não sabe se é o STF, se é o Congresso, se é o governo, quem vai resolver a questão dele, e ele está indo para o buraco. Fica muito ruim do ponto de vista econômico, porque imaginemos que o governo ele ganhe no STF e passe a ter uma reoneração dos 17 setores e que o PERSE também termine antes do prazo. Vamos imaginar que o governo seja vitorioso em tudo isso, mas a realidade econômica ela se impõe. Por quê? Porque o investidor não é bobo e muitas vezes o político, o burocrata, o tecnocrata esquece de combinar com a realidade. Isso é muito comum, acreditando que vai fazer uma mudança, mas o outro lado não vai reagir, não vai ter consequência. Não, o jogo muda, porque o investidor fala assim, bom, mas espera aí, se o passado no Brasil também é incerto, se há um revisionismo o tempo inteiro, para que eu vou investir neste país? Para que eu vou colocar o meu capital produtivo, né, e fazer uma aposta? Eu vou viver de juros, eu vou financiar o governo, que é muito mais fácil, né, com taxas de juros muito altas. Só que isso não leva à prosperidade, isso não leva ao desenvolvimento econômico do país. Então esse ambiente de insegurança jurídica é muito ruim e é difícil você quantificar isso. O que eu sei, se a gente pegar a balança de pagamentos esse ano, é que o investimento estrangeiro direto está saindo, né, em relação ao período anterior, em relação ao ano anterior. Se a gente pegar investimento em bolsa, está saindo. A bolsa não decola e bolsa antecipador de futuro. Por quê? Porque o futuro não é promissor. Então, alguma coisa tem, né? Tem a parte fiscal, que está muito ruim, e tem a insegurança jurídica. Então, isso, de alguma forma, vai para preço, isso afasta investimento, então tem consequências no mundo real.